todos! Beleza, gente? Então, Beth Browninger falando sobre coronavírus. Não é mais moda coronavírus, né? Tanta coisa a respeito foi falada já, mas é uma pergunta que ainda tem sido feita para mim. Então, cedi e mesmo depois de tanto tempo, vou responder. O coronavírus e a amamentação, o que pode, o que não pode. Tenho coronavírus, estou contaminada, eu posso amamentar o meu bebê? Sim ou não, Beth? Esta é uma pergunta, né? A mãe que está amamentando e contrai o vírus, ela passa para o bebê, ela para de amamentar, ela continua amamentando, quais são os cuidados a serem tomados? Então, isso é o que a gente vai conversar hoje aqui na live da amamentação, né? Então, para quem não sabe, meu nome é Beth Browninger, eu sou nutricionista infantil, especialista em alimentação de bebês. Há 20 anos já orientei milhares de mães e bebês quanto à sua alimentação. Sou especialista em introdução alimentar, né? Então tenho o meu método, que é o método bebê de introdução alimentar, que é uma maneira prática, fácil, segura, saudável de fazer a introdução alimentar do bebê. Para que esse bebê coma bem, né? Que é o nosso desejo. Muito bem. Aqui nas lives de quinta, eu falo com vocês sobre amamentação. A live de quinta era às 14h30 e eu mudei essa segunda live, se eu não me engano, é a segunda que eu mudei para 20 horas, horário aqui de Brasília. E tem também a live da terça-feira, às 20 horas e 2 minutos também, que eu falo mais sobre a introdução alimentar do bebê. Então, são 2 momentos para pensarmos juntas sobre a alimentação do bebê no primeiro ano de vida, ok? Então, depois da explanação, eu sempre abro para perguntas. Então, quem estiver ao vivo pode fazer a sua pergunta, deixar nos comentários no chat do YouTube. O canal do YouTube é Beth Browninger, assim como o perfil do Instagram, e tem também a página do Face, que é Beth B Nutricionista, e lá vocês encontram muito material sobre alimentação de bebês, ok? Tudo gratuito, que é para as mães se aprimorarem nesta arte de ensinar o bebê a comer de uma maneira saudável, feliz, né? Gostosa. Isso é muito bom. Então, as lives, elas ficam postadas nas 3 redes, e vocês podem ver e rever durante cerca de uma semana. Eu deixo elas aí no ar para vocês, certo? E as perguntas, quem está vendo as lives postadas e não ao vivo, pode fazer pergunta também. Vocês podem deixar nos comentários dos vídeos ou me mandar via Instagram, né, no direct, ou no Face pelo Messenger. Então, fiquem à vontade, porque eu adoro responder as dúvidas de vocês. Muito bem. Então, vamos começar com a história do coronavírus. A história já é agora até que antiga, né? Já vamos completar aí 1 ano dessa loucura toda, desta pandemia. E, inicialmente, como nós não sabíamos muito bem como se dava a contaminação, como era a reação, né, de cada faixa etária, aí, desde o bebê até o idoso, durante a infecção, muito se especulou a respeito dos bebês, né? Porque os bebês, eles
são o que a gente chama de imunodeprimidos, ou seja, eles não têm a imunidade igual a de um adulto saudável, por exemplo. Tá? Se a gente pensar um adulto, ou uma criança, ou um idoso com doenças, ele vai ter a sua imunidade mais comprometida, né? Por isso que para todas as doenças, e não é só para o coronavírus, essas pessoas, elas precisam de maiores cuidados. Então, são pessoas que já têm doenças autoimunes, por exemplo, que têm doenças, como é que se... fugiu, gente. São doenças crônicas, né, que são aquelas que se arrastam durante anos e anos, como obesidade, o diabetes, a hipertensão, doenças agressivas, como o câncer, por exemplo, como o HIV positivo, tá? São várias doenças que podem levar a um comprometimento da imunidade da pessoa. Então, esse adulto, ele vai ter uma chance maior de se contaminar de qualquer doença, não é só pelo coronavírus, tá? Que agora a gente fala do coronavírus, mas são pessoas que vão ser sempre pessoas sempre enquanto nessa condição, pessoas de alto risco para contrair outras doenças, tá? O idoso por si só também tende a ter uma imunidade mais baixa, então ele também é um grupo de risco para várias doenças. E as crianças, também, porque principalmente os bebês, as crianças mais novas, e os bebês em destaque nessa situação, eles têm uma imunidade menor do que o adulto, né? Porque eles entraram em contato com menos doenças. Então, eles têm menos informação dentro do corpo para combater alguns micro-organismos, tá? Alguns vírus, bactérias, enfim. Então, são esses os grupos de risco, e as gestantes, né? Porque a gestante, ela está demandando tanto para o bebê, que, sim, a imunidade dela cai, tá? Então, são esses os grupos de risco que nós temos, e por isso que, logo no começo, os nossos bebês, foram, então, pensados como muito suscetíveis ao coronavírus, tá? Assim como os idosos, como todos esses grupos que eu falei. Então, se destacou aí os bebês e foi realmente uma atenção, uma preocupação que foi despertada, aí um alerta dentro da comunidade científica. Só que com o tempo foram se estudando, né, e foi se entendendo um pouco mais, assim como todas as doenças, como que isso se dava, tá? E aí, neste meio de caminho, o que aconteceu foi que inicialmente foi sim proibida a amamentação do bebê pela mãe contaminada. Então, logo lá no começo, houve essa recomendação. As mães que estão com coronavírus, que estão infectadas, né, elas não deveriam amamentar. Porque tinha-se medo do quê, gente? De que a doença ia levar o bebê que é imunodeprimido à morte, né? Uma evolução muito complicada. Só que então o tempo foi passando e foi se percebendo que não, né? É como que as crianças tivessem uma proteção, tá? O número de crianças infectadas é ínfimo perto dos adultos. Então, alguns estudos, não longos, né, mas alguns estudos bem desenhados, principalmente na Europa, mostrou
que eles, mesmo na presença do vírus, eles têm uma contaminação mais baixa, tá? E não desenvolvem a doença e não desenvolvem, a grande maioria, a esmagadora maioria das crianças contaminadas não desenvolvem a doença. E nessa eu tô falando dos bebês também, tá, gente? E eles também são pouco transmissores do vírus. Então, o grande medo que se tinha lá na frente, e foi por uma dessas razões que se proibiu as crianças de irem para a escola, é que eles seriam um grande meio de contaminação. E estudos mostram que não são. Tá? Por isso que a maioria dos países já retornaram às aulas. E mesmo com a segunda, a terceira onda, eles não proibiram mais as crianças de frequentarem a escola, né? Entre outros motivos, mas este cuidado que se teve inicialmente foi pensando que eles iam ser grandes contaminadores. E eles não são. Então, eles se contaminam menos, né? As nossas crianças se contaminam menos, elas desenvolvem menos a doença, é o que a gente chama de assintomático. Então, quando vocês ouvirem falar, é isso, né? É o não, e o sintomática dos sintomas. Então, como eu posso estar com uma gripe, como eu posso estar com outra doença, e não ter sintomas, tá? Não sinto nada. Não se identifica nenhum sinal em mim, né? Então, não aumenta a temperatura, não tem nada. As crianças são assim, a grande maioria. E elas transmitem pouco. E aí, frente a todo este conhecimento, o que foi acontecendo, né? Pensando, meu Deus, fizemos uma grande bobagem. Como assim proibir a mãe de amamentar? Olha como a comunidade científica, a passo que foi estudando, voltou atrás, retrocedeu, isso é importantíssimo. Não é a primeira vez na história, e muitas vezes isso já aconteceu, né? E que a gente tem que refletir de quando erra e voltar atrás. E foi isso que aconteceu. Então, por meio dos grandes órgãos internacionais e os locais de cada país, foi se discutindo a respeito do poder que tem o aleitamento materno para a proteção da criança. E que seria muito paradoxal. Eu estou querendo proteger a criança, estou tirando a maior proteção dela, que é o leite materno. Não faz o menor sentido. Tá? Então, o que já é mais do que sabido, o leite materno é o grande protetor do bebê. Por isso, a recomendação da primeira hora de vida, o bebê ser aleitado, amamentado, tá? Porque é o que vai fazer a grande proteção dali para frente. Então, foi-se estudando isso e mudou-se, então, a orientação. Tá? As mães contaminadas não só podem, mas devem amamentar os seus bebês, desde a primeira mamada, 1 hora no máximo após o parto. Então, isso foi realmente cada vez mais estimulado e falado para que, né, não houvesse mais esse medo de contaminar o bebê. Porque vamos entender, gente, se o leite materno é o que vai dar uma super proteção para ele não ter doenças, inclusive, né, muito provavelmente o coronavírus, como que eu vou tirar isso do bebê? A chance do meu bebê ter uma outra infecção em decorrência de não estar sendo amamentado ao peito é até maior do que o problema do coronavírus. A contaminação pelo uso de uma água
não própria para a saúde do bebê na hora de fazer a fórmula infantil, a chance disso acontecer é muito maior do que um problema causado pela infecção do coronavírus. Vocês entendem? A questão, a gente olha uma coisa, não pode esquecer do resto. É como tirar as crianças da escola. A gente olhou uma coisa só e esqueceu de todo o resto. Então, vamos pensar no bebê. O bebê precisa da proteção do leite materno. Ele precisa continuar sendo amamentado, esta mãe, estando ou não com coronavírus. O que se pede? Quais são as orientações ainda da Organização Mundial da Saúde e outros órgãos, assim como o Ministério da Saúde aqui no Brasil? O nosso Ministério da Saúde. A mãe vai tomar os cuidados de higiene que já deve tomar antes da história do coronavírus, que é higienizar as mãos. Gente, isso veio lá do tempo da Idade Média. Então, lavar a mão ainda é o maior fator de proteção para inúmeras doenças, né? Para vermes, para bactérias, para vírus. Então, é importantíssimo. A mãe vai pegar o bebê, lavar a mão, tá? Há alguns anos, a tendência, né, do álcool gel, é claro que agora virou super ultra, parece que já é fundamental na nossa vida, mas isso nem sempre foi assim. Uma grande divulgação a respeito do poder do álcool gel para a população em geral veio depois do surgimento da H1N1, tá? E muito fortemente também dentro da questão da saúde, entre os profissionais de saúde, mas isso já é sabido há muito tempo e usado há muito tempo, principalmente na área da saúde. Só que isso agora se popularizou, tá? E eu preciso lavar a mão mesmo tendo o álcool gel, ok? Então, assim, o álcool gel não substitui para a mãe que está dentro de casa amamentando a lavagem correta das mãos. O primordial, lavagem correta das mãos, tá? Não é aquela lavadinha assim, não. É lavagem com sabão, esfrega a unha, tá? O meio dos dedos, o dorso, o punho, tá? E como que a gente sabe quanto tempo tem que ficar lá lavando a mão? Canto parabéns para você, é o tempo, é assim que a gente ensina as crianças, parabéns para você, todo mundo sabe, cantou parabéns para você, é o tempo correto da higiene das mãos. E quando que eu prefiro, né, que eu preciso usar o álcool gel? Né? Principalmente naquele momento rápido, tá? Por exemplo, eu estou trocando a fralda do meu bebê. Eu não estou nem falando mais de corona, vocês perceberam? Gente, estou falando de higiene. Estou trocando a fralda do meu bebê. Eu troquei, ele tá no trocador, eu estou sozinha. Eu vou largar ele para ir lá no banheiro lavar a mão? Não posso, né? Então, eu uso o álcool gel, pego o bebê e depois eu lavo a mão. Vocês entendem? Então, esse é o cuidado, a lavagem das mãos. A mãe que está contaminada, ela pode usar a máscara, tá? Se sente mais confortável, mais segura, usa a máscara, tá? Mas a amamentação é a mesma. Não existe nenhum caso confirmado de contaminação do bebê através da amamentação. Então, para continuar amamentando, a proteção imediata e a longo prazo para o seu bebê não tem preço, não se compara. Tá? Estou falando de bebês saudáveis. É claro que um bebê com doença e doenças, né, de uma complexidade maior, que são mais complexas, são bebês que precisam de atenção. E aí você vai junto com o médico
pensar, né, o pediatra especialista que acompanha o seu bebê, pensar na questão, talvez cuidados maiores com relação à respiração, mas é isso, não existem casos, tá? Então, confirmados. Então, o que você tem que fazer? Pensando num bebê saudável, é a mesma questão. Vai amamentar o bebê. Esse leite vai proteger ele fisicamente, tá? Porque o leite protege o intestino do bebê, justamente para que se entrar o vírus pelo intestino, né? Se algum vírus ou bactéria entrar pelo bebê e chegar até o intestino, há uma barreira ali. O intestino não vai absorver isso daí, vai ser eliminado nas fezes. Então, essa é a proteção física. E existe a proteção do anticorpo. Então, os anticorpos da mãe passam para o leite e entram para o bebê. Essa é a outra, por isso que a gente chama que a primeira vacina do seu bebê tem que ser o seu leite materno. É um montão lá de anticorpos que você vai dar para ele. Então, privar o seu bebê disso, sabendo hoje que a contaminação é irrisória, as porcentagens assim, ínfimas, não justifica. Fora toda a questão nutricional do leite materno. É o leite, é o alimento que foi feito para o seu bebê. E quando eu digo para o seu bebê, é para o seu bebê. Você faz o leite ideal para o seu bebê. Isso é muito maravilhoso. O leite da mãe, ele é especialmente desenhado de acordo, produzido de acordo com as necessidades do seu bebê. O nosso leite, ele muda a cada mamada e ele muda de acordo com a necessidade que o seu bebê tem. Precisa de mais ferro, precisa de mais zinco, precisa de menos vitamina. É assim, é mágico, tá? Então, você não pode privar o seu bebê disso. Por que eu estou falando? De novo, eu vou explicar. Apesar de já se falar tanto do corona, ainda existem mães com medo e preocupadas. E não pode. A gente tem que divulgar informações sérias, né? E verdadeiras. A mãe que está contaminada tem que continuar amamentando, assim como a maioria das doenças. São raras, nossa, acho que dá para contar nos dedos, as doenças que impedem a mãe de amamentar, assim como medicações, tá, gente? Já vou dar mais esse gancho aqui. São poucas as medicações que impedem a amamentação. E não é raro, gente, ver a mãe parando de amamentar porque o médico dela, especialista dela, proibiu a amamentação por consumo de uma medicação. Então, muita atenção, gente, porque a gente tem que pesar muito bem. O leite materno é o super mega poderoso para o seu bebê, tá? A curtíssimo prazo, a prazo imediato, curto prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Pensando na complexidade, só para vocês terem ideia, o bebê que mama ao seio materno, que tem os 6 meses de amamentação exclusiva ao seio materno, ele tem uma chance muito menor de desenvolver doenças como obesidade e diabetes, por exemplo. Tá? Isso só para vocês terem uma ideia, mas várias outras questões. E também para a saúde da mãe, né? Que são também muito comprovado já quão melhor fica a mãe protegida até, por exemplo, de cânceres, porque ela amamentou. Então, é um reforço para que vocês distribuam essa informação, não deixem de amamentar os bebês, tá? Nem por medo de contaminação, de você ser o meio de contaminação do seu bebê, porque eles têm uma proteção assim como as crianças,
tá? Não entendida ainda pelos detalhes lá dentro das células, mas já compreendida pela comunidade médica e científica. Então, vamos manter o aleitamento, seja para a mãe suspeita, seja para a mãe confirmada de coronavírus. Ok, pessoal? Então, eu acho que, assim, fechei tudo que eu tinha para falar para vocês sobre o corona. Eu acho que é importante a gente sempre estar atenta às novidades que saem de revistas científicas, tá? E é nisso que os profissionais de saúde se baseiam, dos órgãos que cuidam das crianças, tá? Então, nós temos as referências do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, são esses os pontos onde a gente vai buscar o apoio e a referência no que é a recomendação para uma criança. E os estudos científicos que são desenvolvidos nos grandes hospitais, nas grandes universidades do mundo todo. Temos que ter essa atenção, tá? Não é qualquer estudo, precisa se avaliar também a qualidade do estudo, em qual revista científica, né? Se é uma revista de credibilidade ou não, porque a gente sabe que também existem muitos erros nos estudos acadêmicos. Quanto maior o renome da revista, mais criteriosa ela é para se evitar esses. São estudos que exigiram um cuidado maior na coleta dessas informações. Então, tudo isso é que é importante da gente pensar e buscar referências que realmente, né, vão nos nortear melhor, né, do que só o puro achismo ou a mídia comum. Ok, gente? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu baixar aqui um pouco o povo do YouTube. É difícil, gente. Eu fico muito, muito perto, ou muito longe, ou muito alto. Deixo vocês aí. Doutora Lúcia, boa noite. Rayane, boa noite. Dani, boa noite. Paulinha. Ai, meu Deus, não sei o que festas. Lorena. E não sei o que, Brito, Cris, Cleidinha, Val, Arlete, Denise, Eliane, Gleice, muito bem. Ai, peraí que vocês sumiram aqui. Ótimo. Ninguém tem perguntas? Podem ficar à vontade, gente. Eu adoro quando vocês fazem perguntas. Deixa eu colocar para cima, senão quem faz pergunta e eu não vejo. Tudo bem, quem estiver no YouTube também pode colocar a pergunta no chat. O que eu acho é que nós precisamos sempre de muita atenção quando pensamos em mudar alguma coisa para as nossas crianças que vá impactar aí a saúde delas, tá? E faço um alerta que as crianças, elas sempre são um grupo de risco, né, gente? Elas podem não ser um grupo de risco para contaminação do corona, mas é evidente de que elas são um grupo de risco para as consequências do isolamento social. São impactos que estão causando muitos problemas entre as nossas crianças, um pouco ou até bastante negligenciado pela mídia comum, tá? Mas então eu alerto vocês, olhem para a criança de vocês, né? Eu sei que a vida está uma correria, assim,
o dia a dia realmente não tem sido fácil esse ano, mas vamos cuidar das nossas crianças. Elas precisam de sol, elas precisam de áreas verdes, de contato com a natureza, elas precisam de contato com outras pessoas e com outras crianças. Tá? Então, cada um tem aí, né, a sua posição a respeito do que está acontecendo no planeta, mas pensem um pouquinho neste olhar diferenciado para as nossas crianças. As nossas crianças estão, sim, sofrendo muito com o isolamento social. Tá? E esse sofrimento está sendo muito negligenciado. Não estou falando individualmente, estou falando, na verdade, das duas coisas, tanto individualmente, né, família a família, os pais com seus filhos, porque as crianças, elas têm uma habilidade de se adaptar muito grande e uma ineficiência, elas não são tão capazes em demonstrar aquilo que elas estão vivenciando e sentindo. Né? Isso é normal da imaturidade da criança, muitas vezes. Então, nós não conseguimos ter a real noção de como estão as nossas crianças, certo? E estou falando em um grau maior, sim, tá? Da questão das escolas, né? De como as escolas têm comprado ou não essas ideias, qual o cuidado das escolas, da saúde especial, né, da criança e dos órgãos de uma maneira geral, da mídia. Assim, é uma negligência, sim, né? Pouco se fala das nossas crianças, assim como acho que também se fala muito pouco dos nossos idosos, né? Acho que tem idosos que estão sofrendo horrores, tá? O grau de suicídio está, assim, absurdo, tá? Como eu acho que nunca teve tão alto, não sei se eu estou errada ou não, mas as minhas fontes, os dados que eu tenho buscado informam isso. Então, é um momento de muita mudança, de muito pensamento. O meu alerta é esse. Olhem para a criança de vocês e repensem o que dentro da rotina de vocês pode ajudar. Às vezes, é claro que aqui a gente está falando de bebês, e o bebê, a atenção maior seria provavelmente o banho de sol, né, o contato com a natureza. Eu acho que isso é um grande prejuízo para os bebês que não estão fazendo isso. Agora, também, as nossas crianças maiores, a gente, né, que a maioria também tem irmãos, sobrinhos, não repensem isso, prestem atenção, conversem com as crianças. Uma ideia é fazer, sei lá, o pote do desejo, então é que eles externem a ideia é que eles externem as emoções deles e os desejos, então eles podem desenhar ou eles podem escrever para os maiorzinhos, gravar um vídeo de como o que eles querem, o que foi de diferente, o que foi bom, o que foi ruim. Ter esses momentos de conversa com as crianças é importante, tá, gente? Então, atentem-se a esses cuidados dos nossos pequenos, nessa fase aí de vida louca, corona. Papo de trabalho, Vitória, boa noite. Bom, é isso, gente. Então, se vocês não têm perguntas, travou ali o Instagram, esperar um pouquinho voltar. Voltamos. Se não tem perguntas, eu vou encerrar. Vejo vocês na terça-feira, 20h02, horário de Brasília. Nós vamos falar sobre introdução alimentar.
tá? Como toda terça-feira, e às quintas nós falamos sobre amamentação, tanto ao seio materno quanto com fórmula infantil. Hoje foi seio materno, mas semana que vem vai ser sobre amamentação. Quem tiver dúvidas e perguntas, me mande no Instagram, até sugestão de temas, tá? Porque é legal da gente estar aí dividindo, né, o que vocês querem saber com mais interesse. Então, fiquem à vontade para me mandar no Instagram, no Messenger, ou postar aí em qualquer post meu. Ok? Tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Espero que eu tenha podido ajudar. Inscrição, link da bio, botão Saiba Mais da página do Face, o link aqui na bio do Instagram. Tem um acesso a uma inscrição gratuita para concorrer a uma vaga nas minhas aulas secretas na quarta-feira. A aula secreta eu falo de uma maneira mais estruturada, digamos assim, né? Uma aula mesmo sobre alimentação no primeiro ano de vida. É um projeto novo. E a aula é gratuita, mas é para poucas mães, porque justamente para dar diferente da live, para eu poder realmente conhecer vocês e falar com cada uma. Então, concorram às vagas, inscrevendo-se, depois checa o e-mail e responde o questionário que eu vou enviar por e-mail. Neste questionário, vocês vão me contar um pouquinho de como, né, a idade do bebê, o que come, o que não come, é só conhecer um pouquinho de vocês e do bebê, e checando sempre o e-mail para receber a minha resposta, ok? E então tá aí, link da bio, e na página do Face, no botão Saiba Mais, aula secreta da primeira mamada, o primeiro aniversário do seu bebê, como fazer uma alimentação saudável. Compartilhe com as mães que vocês conhecem de bebês menores de 1 ano, grupos de WhatsApp, grupos de Face, para que mais mães possam cuidar bem dos seus bebês através da alimentação. Esse é o meu objetivo, aí, meu propósito com esse projeto. Então, fiquem com Deus, luz, paz para o bebê de vocês, para toda a família, e nós nos vemos na terça-feira. Boa noite, gente!